Olá, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus e hoje eu tô aqui com a participação do meu irmão, Oi, o oi. Vitor. Então, gente, a nossa aula de hoje é o tema O Povo de Deus se Separa, a aula 13 da revista. Então, a gente vai continuar falando sobre o rei Salomão. Os professores das aulas anteriores já vieram falando dele, né? Como é que foi o começo da vida dele, que ele enriqueceu, se tornou rei de Israel. E hoje eu vou falar como é que foi o final do reinado dele de Israel, o final da vida de Salomão. Então hoje, na aula de hoje, a gente vai terminar o assunto Salomão. Vamos lá então? Então, gente, é o seguinte. A aula de hoje é basicamente 3 nomes, ok? A aula de hoje, que se chama O Povo de Deus se Separa, é para falar basicamente de 3 nomes. E esses 3 nomes é Salomão, como eu já disse, Jeroboão e Roboão. São nomes parecidos, mas são 2 pessoas diferentes. Uma pessoa não tem nada a ver com a outra. Roboão é filho de Salomão e Jeroboão é um homem muito bom. Ele é uma das pessoas importantes dos servos de Salomão, do rei Salomão, do povo de Israel, ok? Então, primeiramente, vamos começar falando de Salomão. Como foi o final do reinado de Salomão, ok? A base para a aula de hoje está em Reis, 1 Reis, os capítulos 11 e 12, ok? Então, a nossa aula toda, ela, para quem quiser ler na Bíblia, toda a aula vai estar em 1 Reis, capítulo 12 e 11 e 12. Eu vou ler aqui com vocês alguns trechos de acordo com o que eu vou estar falando, ok? Então tá, vamos falar primeiro sobre Salomão, como eu disse para vocês. Salomão, como os professores já vieram falando nas aulas anteriores, ele foi um homem que ele agradou a Deus, ele fez um pedido a Deus. Vocês lembram qual foi o pedido que ele fez para Deus? Qual que foi o pedido? Não assisti. Não assisti. Não sei. Então, o pedido que ele fez foi para ficar rico? Não. Ele pediu sabedoria, e foi justamente por isso que Deus se alegrou e também deu riquezas para Salomão. Então ele pediu para ter sabedoria, e Deus deu muita sabedoria para ele, deu riquezas, e ele se tornou rei de Israel. Então ele era um homem assim muito poderoso, rico, muito sábio, ele era uma pessoa assim poderosa mesmo. Só que, assim, infelizmente, no final da vida dele, quando ele já estava se tornando idoso, ele desagrada a Deus. E a atitude dele se chama desobediência. Por quê? Deus havia ordenado os israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras. Então isso era uma ordem de Deus para todos os israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras. Porém, o que Salomão fez? O que Salomão queria fazer e fez? Ele se casou não com uma, mas com várias mulheres estrangeiras. Entende? Então ele realmente desobedeceu mesmo. E não só isso, ele foi mais. Ele foi conduzido por essas mulheres estrangeiras a adorarem deuses, outros deuses, os deuses dessas mulheres estrangeiras que não eram o povo de Israel, ok? Então por isso que Deus não queria. Porque elas iam desviar, essas mulheres estrangeiras iam desviar o povo. E realmente foi o que aconteceu com Salomão. Então agora vamos ler na palavra qual foi a resposta que Deus deu para Salomão quando Salomão, além de se casar com várias mulheres estrangeiras, ele fez altar. Se vocês lerem na palavra, vocês vão ver que ele fez altar para esses deuses. Então, assim, ele realmente se desviou. Depois de tudo que Deus fez por ele e deu para ele. Então, vamos ler na palavra qual foi a resposta que Deus deu para Salomão. Acompanhem comigo. 1 Reis, capítulo 11, versículo do 11 ao 13, ok? Quiserem pausar o vídeo para procurar, eu já estou com ele aberto aqui, ok? 1 Reis, capítulo 11, do versículo 11 ao 13. Então, a resposta de Deus para Salomão foi o seguinte. Você quer ler? Deixa eu Então, ler. leia. Meu irmão vai ler. Tá aqui, ó. Ah, tá. E disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, seu pai,
Eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Ou seja, qual que foi a atitude de Deus? Tirou. Deus falou assim para ele: eu vou tirar de você o reino de Israel, o reinado de Israel, mas não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Mas quando tiver no reinado do seu filho, que é Roboão, aí sim eu vou tirar. Mas eu não vou tirar completamente. Ele não tirou todas as tribos, ele deixou uma menor parte das tribos. Ok? Então foi essa a resposta de Deus para o comportamento e a desobediência de Salomão. Então, pessoas, Jeroboão era um servo de Salomão. Ele era um servo bom. Ele agradava a Deus e foi ele que Deus escolheu para ser o sucessor de Salomão, ok? É ele que vai ser a pessoa pelo qual Deus vai cumprir a palavra dele, que vai tirar da família de Salomão o reino de Israel e vai dar para uma pessoa que não é da família, que é Jeroboão. Então, Deus manda um profeta chamado Aías para dizer isso para ele, para Jeroboão. Aí esse profeta vai até Jeroboão e dá essa mensagem, que ele vai ser o rei de Israel. E que Deus vai dar para ele 10 tribos. Ele vai ter 10, não vai ter todas, ok? Mas vai ter 10. Só que Salomão fica sabendo disso. E quando Salomão sabe, Salomão quer matar o Jeroboão, ok? Aí o que o Jeroboão faz? O Jeroboão foge para o Egito. Ele vai fugir de Salomão, porque ele não quer que Salomão mate ele, então ele vai embora. E aí quando ele sai dali, o que acontece? Ele não pode ser rei de Israel, e é por isso que quando Deus disse que ele não teria tirado o reino de Israel de Salomão enquanto ele era vivo. Porque a pessoa que vai ser o rei de Israel não está ali, porque fugiu para não ser morto. Aí, quando Salomão morre, ok? Quem assume é o filho dele, Roboão, ok? Roboão é o filho de Salomão, tá? Tem o Roboão e o Jeroboão. Roboão é o filho de Salomão. O Jeroboão foi aquele que fugiu. E quando Salomão morre, quem assume é o filho dele. Mas o que acontece? O filho dele é pior do que Salomão. Por quê? Na palavra fala que naqueles capítulos que eu disse para vocês, que Salomão era severo com os israelitas. Ele era um pouco severo. E Roboão, ele quer ser pior, ele quer ser mais severo ainda do que Salomão. E os israelitas não gostam disso, não vão aprovar essa atitude dele, esse comportamento dele de rei. E aí eles se revoltam com Roboão. E nessa que eles se revoltam, eles rejeitam, os israelitas rejeitam o Roboão, o filho de Salomão. Eles queriam que Roboão fosse um homem mais agradável, fosse um homem menos severo do que o pai dele. Mas ele não quer ser menos severo, Roboão quer ser mais severo. E aí ele acaba desagradando os israelitas, e aí eles se revoltam, e aí nesse momento se cumpre a palavra de Deus. Jeroboão vem e se torna o rei de 10 tribos, mas não de todas. Por quê? Porque Roboão ele fica como rei de Judá, da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Então ele fica com essas duas tribos, ok? Então assim fica. E o que aconteceu? Por isso que a nossa aula se chama Povo de Deus se separa. O povo de Deus, que são os israelitas, Israel se divide, ok? Se separa entre as tribos de Jeroboão e as tribos do Roboão, ok? Então, assim fica o povo de Israel depois da morte de Salomão, ok? E se cumpre a palavra de Deus. Por que isso aconteceu, gente? Vamos lá, de novo. Por que o povo de Deus se separa? Por que o povo de Israel se separa? Porque Salomão desobedeceu a Deus. E aí, Deus pegou uma outra pessoa que agradava a ele e colocou no lugar. Só que Deus, como diz na promessa ali,
por causa de Davi, aquele versículo que o Vitor leu para vocês, no entanto, por amor a Davi, seu pai, ele não tira tudo. Ele deixa Judá e Benjamim com o sucessor, né, o filho de Salomão. E neto de Davi, né? Davi, pai de Salomão. Salomão, pai de Roboão. Então, Roboão fica com 2. E não com todas, por causa, como eu disse, do erro de Salomão, ok? Então, gente, para finalizar a aula de hoje, eu quero ler na revista a parte que está escrito desafiar. Ali na revista de vocês, ali no final, está escrito, tem o título Desafiar, ok? Eu vou ler. A história de Salomão começou tão bonita. Ele pediu sabedoria a Deus e fez um templo lindo, como os professores anteriores já contaram para vocês essa história. Mas infelizmente não obedeceu aos mandamentos do Senhor e a consequência foi a divisão do reino, como eu contei para vocês agora. A sabedoria deve estar sempre acompanhada da obediência. Às vezes, sabemos o que devemos fazer porque somos espertos, mas não fazemos. Então, podemos sofrer consequências. Por isso, desobedecer a Deus é pecado. E Salomão sofreu a consequência disso, né? Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Né, gente? Então, o que acontece? Salomão foi um exemplo da aula sobre isso. Por que a gente falou Salomão? Porque, gente, Salomão foi uma pessoa que ele provou das bênçãos de Deus. Quando ele buscou a Deus. Quando ele colocou Deus em primeiro lugar. Falou, gente, Deus é o primeiro lugar da minha vida. E ele buscou a Deus. E aí Deus deu para ele muito poder. Ele foi uma pessoa que Deus deu riqueza, deu sabedoria, que foi o que ele pediu. Ele foi um homem muito sábio. O livro de Provérbios da Bíblia são ensinamentos de Salomão, ok? Mas também pela desobediência de Salomão, ele perdeu esse poder, ok? Deus tirou o poder dele quando disse para ele que ele ia sair das mãos da família dele, o reino de Israel. Então, assim, o próprio Salomão é um exemplo do que acontece quando você busca a Deus e de quando você desobedece a Deus. Então, gente, é muito melhor, muito mais vantajoso e muito mais agradável, feliz pra gente buscar a Deus do que desobedecer, gente. Desobedecer não traz coisas boas. Desobedecer a Deus, desobedecer o pai, desobedecer a mãe, desobedecer a avó, só traz consequência ruim, ok? A gente aprendeu isso na aula de hoje através do grande rei Salomão, ok? E como a Bíblia diz, como ali diz o textinho, desobedecer é pecado. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Então vamos ler um versículo na Bíblia, o Vitor vai ler para vocês, que fala sobre isso. Provérbios 3:1. Provérbios 3:1 está na revista ali. Pode ler. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Entenderam, gente? Não esqueçam os meus ensinos. Ou seja, aqui ó, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E que o nosso coração guarde o mandamento de Deus, guardar as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus. Isso é o que seria obedecer a Deus, então. É obedecer a Deus, exatamente. A gente está lendo aqui a palavra que ensina: seja agradável com o seu próximo, respeite, ame o próximo, obedeça os pais, obedeça a mãe. Essa é a palavra, os ensinamentos de Deus. Seja uma pessoa feliz, agradável, amorosa, pacífica. Não faça guerra, não faça confusão, não brigue, não desobedeça, né? Professor, escola. Isso é tudo palavra de Deus, ok? E com Salomão eu percebi que teve uma questão da humildade também, né? Poderia acrescentar isso, porque assim, esse poder veio de Deus. Em nenhum momento disse, não, ele tinha poder para ser rei. Tanto como você falou, ele não foi um bom rei, não foi, e Roboão foi pior ainda e perdeu mais rápido, né, o reino. Sim. Porque não reconheceu que tinha que ter essa humildade, né, de que Deus que deu toda a capacitação. Sim, exatamente.
É você reconhecer. Humildade é uma das coisas que Deus se agrada, tá na palavra de Deus, ok? Deus não gosta de arrogância, Deus gosta de humildade, como o Vitor falou. Humildade de reconhecer que Deus é muito importante pra gente, a gente depende de Deus. Porque sem Deus, você viu, né? A partir do momento que Deus falou pra Salomão, acabou, acabou. Gente, vocês viram? Quem que deu poder para Salomão? Quem que tirou de Roboão, que era o filho dele, e deu pro Jeroboão? Foi Deus. Entendeu? Deus quer fazer, Deus faz. Então, assim, é muito melhor estar na mão de Deus, orando, pedindo a Deus que Deus faça coisas boas na nossa vida e na nossa família, porque Deus faz. Ok? Gente, a nossa aula é isso. Hoje foi uma aula diferente com a presença do meu irmão. E que Deus abençoe vocês, que Deus cuide de vocês, que Deus cuide de nós, que logo, logo nós vamos estar na nossa sala de novo, na igreja, vamos poder nos ver presencialmente, né? Enquanto isso, a gente continua aqui, gravando a nossa aula. E fiquem com Deus, tenham uma boa semana, Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem bem, gente. Tchau. Tchau, tchau.